Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, eu sou o Prof. Salva e estou aqui respondendo a uma demanda que aconteceu na minha turma de metodologia de ensino de matemática, lá do IFRJ de Volta Redonda. Eu fiz uma pergunta que foi: o que aconteceria, o que deveria acontecer ao longo do curso para que você fique pleno? E muitas pessoas responderam: eu queria aprender a planejar uma boa aula, eu queria saber como que monta uma boa aula, então estou aqui respondendo esse grande vídeo para vocês, essa turma que entrou para a minha história de metodologia do ensino da matemática. Então esse vídeo é em homenagem a vocês. Então esse vídeo é um plano de aula, né? Como que eu monto uma boa aula e tudo mais. Então vou passar aí por muitas coisas que vocês podem ver aí na tela. Vou falar um pouco da minha história para vocês se inspirarem ou não, né? Imitem ou não me imitem. Depois eu vou contar uma mudança que aconteceu assim interna. E aí alguns termos importantes, como a trimembração e outras coisas mais, e muitas dicas que eu tenho para falar. Então, deixa eu começar aqui com a minha história, né? Eu aprendo a montar uma aula de uma maneira formal, aquela coisa, né? Na faculdade, quando eu estava já no meio para o final da faculdade, né? Com a professora Maria Antonieta, lá da UF, Perrone, e isso em 2007, né? A gente já está em 2021. E aquela coisa, né? Do tipo, ter objetivos, você tem estratégias, né? Metodologia utilizada, os materiais que foram utilizados, o método de avaliação, tudo isso, enfim, né? Que eu aprendi e te conto que eu praticamente não usei isso na minha vida. Tá? Eu só usei quando eu fui fazer os meus concursos públicos, prova de aula, etc. e tal. Eu montava isso, mesmo não pedindo, eu montava, imprimia e dava para as pessoas da banca, né? Então, mas no meu dia a dia nunca aconteceu isso. Em sala de aula, né, a maioria das aulas, e eu vou dizer, sei lá, na minha história aí, já tem aí uns 11 anos como professor, né? Eu fui no talento, né? Eu ia assim, tipo, caraca, eu vou ter que ensinar para os alunos função de primeiro grau. Chegava lá, colocava no quadro e tal, e fazia, e acontecia, né? Então, tudo aquilo que eu já sabia, eu ensinava para os alunos dessa forma e, enfim. Então, não tinha um plano elaborado, não tinha. Era uma coisa do tipo, ok, eu vou no talento, e durante muito tempo foi assim, né? E isso fez com que a minha aula, por um lado, fosse um pouco bagunçada, né? Nesse sentido mais rigoroso, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais criativo, né? Fiquei mais fluido e tudo mais. Então, eu diria para você não fazer isso. Mas foi o que aconteceu ao longo da minha história durante um bom tempo. E até hoje eu faço isso. Às vezes eu tipo, quer saber? Essa matéria aqui eu já domino, vou lá. E dane-se, né? Mas, ok, tudo bem, né? Cada um com o seu cada um. E depois disso, né, quando chegou em 2018, então já tem aí uns 8 anos no meu caminhar, eu aprendi sobre facilitação, fui fazer um programa Roda, cara, e aí as coisas começaram, tudo mudou na minha vida. E aí, para planejar a aula, eu começava a vibrar a aula antes da aula. Eu ficava tipo assim, a aula vai ser quarta-feira, segunda-feira eu já ficava pensando naquela aula de quarta-feira. Então eu já começava a elaborar mentalmente o que iria acontecer, o que poderia acontecer. E as aulas começaram a melhorar muito. Começou a melhorar bastante. E por fim, o que chegou hoje, o que eu faço, e muito inspirado pelo projeto Girassol,
onde esse espaço, essa comunidade de professores que eu e a minha amiga Juliana a gente criou. Então, no Projeto Girassol, cada giro que a gente faz, né, cada encontro que a gente planeja e a gente escreve. A gente tem um formulário já pronto, tal, do que a gente vai fazer, blá, blá, blá. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, todas as aulas onde eu leciono, né, e inclusive as minhas facilitações que eu dou nas empresas, etc e tal, eu estou sempre escrevendo. Não daquela maneira lá que a professora me ensinou, mas ao menos escrevendo. E isso é muito bom. Muito bom. Então, essa mudança, né, essa mudança de olhar, essa experiência e essa maturidade me fizeram chegar até aqui. Beleza. Agora sobre a grande mudança, né? No programa Roda tinha um espírito muito antroposófico, um espírito também de facilitação, enfim, essa aprendizagem ativa, etc. e tal. E aí eu comecei a refletir e pensar sobre não mais como eu vou ensinar, mas como o aluno vai aprender. Entende que o centro da aula saiu de mim e foi para o meu aluno, né? Com esse tipo de pensamento, de filosofia, enfim, metodologia, chame da palavra que você quiser. Então agora todos os meus encontros, né, todas as aulas que eu faço, é pensando assim, como que o aluno vai aprender, né? Como que o estudante aprende sobre isso. Então vou dar um exemplo aqui, né? Nosso último encontro foi sobre história da matemática. Eu poderia falar durante 2 horas, 3 horas fácil sobre a história da matemática. Mas o mais importante para mim, pelo menos, você que nunca ouviu falar de história da matemática, etc., para o aluno que nunca ouviu falar da história de matemática, é por que é importante saber a história da matemática? Então, o que eu fiz foi olhar para a história da própria estudante. Então, desenvolvi um método lá de aula para que eles olhem para a própria história. Basicamente foi uma linha do tempo. E aí sim eles compreenderem que olhar para a história é algo importante. Portanto, se a gente está falando de matemática, olhar para a história da matemática também é algo importante. Então, essa mudança de como que o meu aluno vai aprender é legal. Foi muito bacana. E isso também fez com que eu desenvolvesse uma teoria de aprendizagem, né? Como que as pessoas aprendem, e aí você pode ver meu vídeo aí do importante conversa sobre aprender. Vê aí no meu canal. Bem, agora sobre a trimembração. A trimembração, ela é um termo que eu me apropriei da antroposofia. A antroposofia foi criada por Rudolf Steiner, no começo do século XX ali e tal. E para ele tem todo um conceito muito profundo, incrível, maravilhoso, tá? De trimembração. Mas eu estou usando esse conceito de trimembração para pensar na aula. Ou seja, minha aula tem 3 partes, 3 membros. Primeiro, a chegança. E esse conceito também a gente usa no Girassol, no projeto Girassol, e ficou bem bacana, né? Primeiro é a chegança. Como que os estudantes chegam no encontro, na aula? Eu vou tocar um violão para eles, a gente vai fazer uma roda de como você tá, a gente vai fazer uma meditação, a gente vai dançar, né? É importante a pessoa ter um momento para chegar, para ter a sua presença ali em sala de aula, né? Por exemplo, outro exemplo que isso também, né, eu descobri, eu estava dando aula para o 6º ano presencial e era depois do recreio, na quinta-feira. Putz, cara.
como fazer para os moleques de 10, 11, 12 anos ficarem sentados numa cadeira, né, de tarde, 4:30 da tarde, para aprender sobre MMC? Cara, é muito violento com essas pessoas. Então eu percebi isso e tipo, eu preciso criar alguma coisa. E nisso eu desenvolvi a meditação, né? Eu escrevi um poema para eles, né? E falei, ó, galera, fecha aí todos os olhos, todo mundo fecha o olho que eu vou ler esse poema. Cara, a aula era maravilhosa depois disso. E sempre tinha também aquela coisa, professor, deixa eu ler. Beleza, hoje você lê, tá. Então, é divertido. Então, chegar, esse momento de chegança é muito importante para você preparar a sua aula, né? Planejar a sua aula. O segundo momento é o fluxo. Então, se o caso foi o MMC, o que eu vou fazer para os alunos ali aprenderem MMC? Então, é o prato principal ali do momento, né? História da matemática, função exponencial, é o quê? E assim, né, o terceiro momento, assim como é importante você chegar, é importante você sair também. Você compartilhar como que foi divertido, como que foi prazeroso, como que foi um saco aquela aula. É importante você se colocar e ouvir bastante os seus alunos para você navegar melhor nisso tudo. Então, vou tocar um violão de novo, eu vou respirar, fazer uma meditação, dançar. Eu, por exemplo, eu gosto de botar a música no final, que é uma coisa mais celebrante, assim, né? Mas eu vou abraçar os alunos, enfim. É algo para que a pessoa saiba que está terminando a nossa aula e que ela se coloque ali, né? Tipo, que ela se despeça, enfim. Então, isso é a trimembração. O chegar, o caminhar e o se despedir. Toda aula minha tem isso daí. Atualmente, né? Bem, e aqui vão várias dicas. Várias dicas para você planejar a sua aula. Cara, eu botei aqui um monte. A primeira é ter em mente a realidade do estudante. Ou seja, se você está dando aula em Minas Gerais para uma comunidade ali, ninguém nunca saiu de Minas Gerais, e aí você vai falar sobre praia, você não vai fazer isso. Tá? Então, lembre-se da realidade do contexto onde a pessoa a qual você está servindo, ela vive, né? Ah, não, porra, força, vou falar de força. A força que puxa, a força que sei lá o quê. Ah, isso é como você andar de avião. Sabe quando o avião... Cara, a pessoa nunca andou de avião. Então, não faça isso. Então, tenha em mente o que é a realidade dessa pessoa. Qual é o campo que ele vive, né? E coisas do tipo. Segundo, o material, né? Que material você vai usar? Você vai precisar de régua, compasso, transferidor, fita métrica? O que você vai usar? Eu, por exemplo, saiba que isso daqui faz milagre. Post-it, né, faz milagre. E isso aqui, então, faz milagre. Canetinha. Cara, se você tiver papel e canetinha, você pode fazer muita coisa. Tá? Então, uma das melhores apresentações que eu já vi na vida foi um amigo meu, o Guto, que ele fez um PowerPoint de papel. Cara, então você... Putz, eu não consigo porque não tem computador. Cara, não tem. Então, o que tem aí para fazer o que precisa? Então, dá para fazer. Sempre dá para fazer. Pode ser que seja mais trabalhoso. Sem dúvida, trabalhar numa escola onde tem todos os materiais possíveis é muito melhor do que trabalhar numa escola onde tem essa escassez. Mas na escassez você pratica a sua criatividade. Então isso é muito bacana também. Então tem seu equilíbrio de coisas boas e coisas ruins. Tá? Então, por mais que não tenha o material,
Dá para fazer, lembra disso. Dá para fazer. Terceiro, controle. O controle da turma. Né? Pô, o controle, você tem que manter o controle e tal. Não existe controle. Não existe. Isso... Sinto muito te informar, mas isso não existe. Tá? Nem de si mesmo você tem controle, porque existem coisas inconscientes. Mas assim, não existe. Eu durante muito tempo eu ouço, você tem que controlar a sua turma. O que essa pessoa está dizendo é, você tem que ter alguma ordem. Né? É isso. É isso que ela está dizendo, né? A dinâmica, o fluxo, como você está conduzindo a sua aula, tem que ter uma ordem. Ponto. Né? Você tem que colocar limites para a pessoa que sai dessa ordem voltar para a sua aula. Bem, depende. Né? Você tem que colocar limites de educação? Tem que colocar limites de educação. Ser gentil, etc. e tal. Mas... controle não existe e você, futuro professor, você professor, pode ver isso quando entra um pombo em sala de aula. Acabou a aula, parceiro. Quando o aluno passa mal, acabou a aula. Quando a galera do Grêmio vai informar um negócio rapidinho e causa uma grande... acabou. Então, controle não existe. O que existe é uma proposta de atividade. Ou seja, aí vem a meu quarta dica, tá? O roteiro. É muito legal quando você coloca um roteiro no quadro, no flipchart ou algo do tipo. Principalmente para criança. Então você diz, eu vou fazer, a gente vai chegar, depois a gente vai corrigir o exercício, depois eu vou fazer uma explicação... E aí é o momento de vocês praticarem e depois a gente se despede. Escreve isso no quadro. É muito bom. Agora, as coisas podem fugir do roteiro? Podem. Acontece. Né? E aí você precisa, mais uma dica, você precisa observar o que os seus alunos, aquelas pessoas ali que estão a serviço, se você está a serviço, que eles precisam. Então, cara, já aconteceu, por exemplo, no meio de uma dinâmica, eu começar a aula, assim, deu 5 minutos, professor, caso de racismo aqui na sala. Cara, acabou, saiu do roteiro, fugiu, e isso era muito mais importante. Então, aos poucos, a sua experiência vai dizendo, putz, o que é mais importante? Eu seguir com o teorema de Pitágoras aqui, ou falar sobre um caso de racismo, né? Uma pessoa que bateu na outra, ou algo do tipo, né? Enfim, isso acontece. Então, você tem que observar, essa é a minha outra dica, observar o que aquele grupo está precisando. E isso, quanto mais vezes você tiver contato com esse grupo, melhor é, porque você vai apurando isso, né? Beleza. O corte. Legal. Outra dica é o corte. Nem sempre o roteiro vai demorar 2 horas de aula. Eu já tive aula, por exemplo, as aulas que eu fazia com a meditação eram tão boas que em 20 minutos terminava tudo. E aí? Vai fazer o que com o resto da aula? Então, de novo, né, uma boa dica é você observar se aquele grupo você não precisa mais falar. Você não precisa mais... Vou botar mais coisa. E eles não vão. Pode ser que eles não vão. E aí você... Beleza, é isso. Chega aqui, tá bom. E vamos brincar, vamos jogar, vamos fazer qualquer coisa. Então, esse corte é muito... É difícil, mas acontece. Eu já tive turmas assim, cara, se eu falar mais coisa, eles vão se perder. Então chega aqui e vamos praticar, por exemplo. Vamos fazer exercício. Legal. Vamos lá, estou chegando no fim, tá, dessas dicas. Então esse corte que eu falei, né, esse tipo, tem a ver com
falar pouco, mas falar profundo. Então, que a sua aula seja importante, seja relevante, né? Que a sua fala seja precisa, muito precisa. Isso é muito difícil de fazer, gente, tá? Isso aí é uma arte. Tudo que eu estou falando é uma arte, né? Portanto, isso tem a ver com mais outra dica, que é quem tem que falar, quem tem que botar a mão no material, quem tem que fazer essas paradas são os estudantes. Não é você. Você, pelo menos para mim, né, tá? Você é o cara que tira dúvida, é o cara que manda essa consigna, né? Consigna essa ordem. Eu vou dar uma ordem aqui e a gente vai seguir isso aqui. É o cara que planeja, é o cara que separa a briga, etc e tal. Mas o aprendizado, né, ok, tá nessa relação entre eu, professor, e o estudante, tá na relação entre os estudantes, sem dúvida nenhuma. Mas quem tem que botar a mão na coisa não é você. Então, portanto, você tem que ser a pessoa mais coadjuvante, sabe? Tipo, mestre dos magos. Já viram Caverna do Dragão? O maluco, ele aparece para dar um brinde e vai embora. Então, essa é a postura que eu tenho para uma aula boa, assim, né? Quanto menos eu apareço, melhor está sendo a minha aula. Eu penso assim. Então, e para isso, você, professor, tem que calar a boca. Tem que ficar em silêncio. Tem que sustentar silêncio. Tem que estar com vontade de falar, mas é difícil. Então eu crio ambientes, a minha tarefa é criar ambientes precisos para que as pessoas falem, conversem, blá 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 blá, e depois eu intervenho, eu faço uma intervenção. E aí a coisa caminha. Então, isso é uma prática muito legal, tem a ver com uma arte de anfitriar, então fica aqui para você procurar essa comunidade também, arte de anfitriar, o Art of Hosting, cujo também eu faço parte. Tá? E estou chegando aqui no final já, né? Faltam 2 dicas, que é muito legal, é muito bom quando não somente, né, o seu estudante ele toca na coisa, experimenta, cheira, lambe, enfim, coisas do tipo, nos outros, né, tipo, sei lá, quando ele mede, enfim, né, desenha e tudo mais. É muito bom ter essa ação, né, esse movimento de ação, e é muito bom também quando essa ação produz um objeto que ele pode levar para casa. Então, por exemplo, né, ainda mais na matemática é fácil de fazer isso. Né? É mais fácil de fazer isso, eu acho, que das outras disciplinas. Quando a gente está falando de poliedro, cara, constrói aí um tetraedro com canudo e linha. Depois ele vai pegar esse tetraedro, eu não sei, mas ele pode levar para casa. A linha do tempo que fizemos lá na turma de metodologia, depois ele pode pegar essa linha do tempo, pode guardar numa gaveta e nunca mais ver. É verdade. Mas ele tem algo, né? Ele tem algo que tem essa recordação desse momento, dessa aula. Então, esse presente que essa própria pessoa fez para ela mesma, ou que você fez com ela, ou que fizemos em grupo, né, coisas do tipo, é muito legal. Então, tá aí. E me lembrei de uma aqui antes de ir para o final, que é
como que a organização, como que essa anfitriagem que eu faço, né? Como que eu vou organizar a sala de forma que as coisas aconteçam de uma maneira melhor, mais ordenada, né? Então, por exemplo, separar em pequenos grupos é bom em momentos de exploração, de investigação, em momentos de fazer exercício, né? Isso, então, cara, a arte de anfitriar é riquíssima para você pesquisar sobre isso, né? Tem um aplicativo, esse aplicativo aqui que eu descobri recentemente, se chama Lisa, Lisa, que são práticas de estruturas libertadoras. Então fica aí uma coisa para você pesquisar, tem muita coisa bacana. E por último, né, cara, essa daqui eu queria muito que alguém tivesse me falado, que é respeite o seu processo, né? Então, a minha aula hoje em dia é muito diferente, mas é muito diferente da minha aula quando no meu primeiro dia de aula. É muito diferente, né? Então, saiba que aula porcaria todo professor já deu. Nossa, já tive uma coleção aí de aula porcaria. Tive uma coleção de aulas muito boas, riquíssimas também. Então, assim, é um processo. Ser um professor legal, bacana, divertido, integrativo, acolhedor, respeitoso, amoroso, reflexivo, profundo. Cara, não é numa terça, sabe, às 3:30 da tarde que, putz, agora eu sou. Não é. Então é uma construção de si mesmo. Foi necessário muita coisa para eu chegar até aqui e estar gravando esse vídeo, estar falando com tanto conteúdo para você. Então é isso, galera. Tá? Me diz o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se eu deixei algo. Putz, o professor não falou sobre aquilo, tal, blá blá blá. Como que você faz também, me conta como que você prepara a sua aula. Isso é muito, muito legal pra gente aprender junto e tal. Tá bom? E, claro, dá o seu joinha aí, do seu gostei, se inscreve no canal para ajudar o professor aqui. Um beijo!